O sumiço de uma criança de apenas 2 anos causou uma repercussão enorme na internet recentemente. O menino que desapareceu no final de abril em São José, na Grande Florianópolis. Nesse caso, existem várias questões polêmicas para serem abordadas, como, por exemplo, teria sido a própria mãe que deu o filho para os criminosos, e de que nesse caso todo, supostamente estaria envolvendo um possível tráfico de criança ou de órgãos. Essa teoria ganha ainda mais força quando vem a notícia de que a mãe biológica do menino teria deixado uma carta em tom de despedida para a família e pedindo para que eles não procurassem a criança. Nesse vídeo a gente vai entender melhor sobre esse caso, o caso do menino Nicolas, do bebê, 2 anos de idade. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. O caso que tomou conta dos jornais nessa última semana, do garoto de 2 anos, identificado como Nicolas, que estava desaparecido, teve quase que um desfecho quando ele foi encontrado na noite de segunda-feira, no dia 8 de maio, dentro de um veículo na cidade de São Paulo. Eu digo quase porque muitas questões ainda precisam ser respondidas. A última vez que o garotinho tinha sido visto foi no dia 30 de abril em São José, na Grande Florianópolis. O caso ganhou uma enorme repercussão após alguns familiares pedirem para as pessoas compartilharem nas redes sociais um aviso, identificando então a criança, falando do sumiço da criança, até que ele fosse de fato encontrado. E aí, dentre esses familiares, quem não estava pedindo, quem não estava suplicando também esses compartilhamentos, para avisar a criança, eram o pai e a mãe. Ou seja, um pouco suspeito, né? Quem deveria estar mais preocupado com a criança não estava correndo atrás. O caso: o garoto teria sido visto pela última vez no dia 30 de abril, como já dito, mas o que eu ainda não disse é que ele estava junto com a sua mãe e que ele foi visto pela avó materna. O que deixa a história ainda mais intrigante é o papel da mãe nisso tudo, e fica ainda mais triste a situação quando sabemos que foi a própria que entregou a criança para os criminosos. No dia primeiro, a mãe dele estava na casa de uma amiga, voltou para casa sem ele. Só que a avó achou que ele estaria na escolinha, algo do tipo, ou na casa da amiga. A mãe da criança foi ouvida em Santa Catarina pelas autoridades para eles tentarem entender o porquê disso tudo, e de acordo com a polícia, ela confirmou que havia entregue o bebê espontaneamente, sem ser ameaçada e sem ter recebido nenhum benefício. Já por outro lado, a polícia informou que a mulher está em uma situação de completa vulnerabilidade e que precisou, inclusive, ser hospitalizada após a entrega do filho. Ela, inclusive, foi para unidade de terapia intensiva. Tanta situação dela estava complicada, só para vocês terem ideia. Tanto que em uma outra notícia é dito que a mãe biológica do menino teria deixado uma carta até mesmo, em tom de despedida, para a família, pedindo também que a família não procurasse a criança. O que dá a entender que a mulher estava muito mal mesmo, e provavelmente estava pensando em dar cabo da própria vida. Tanto que ela, quando foi para o hospital, ela teve que fazer uma lavagem estomacal por ingestão de grande quantidade de remédio, quando deu entrada lá no hospital. Então, enfim, ela já estava ali no processo do que ela queria fazer, Ela passou muito mal, teve que ser internada. Aparentemente, ela pode ter tomado algum tipo de remédio, não se sabe se ela foi obrigada a tomar um remédio que fez mal, ela entrou em coma. A questão que fica é, ela simplesmente pegou seu filho e entregou para estranhos, assim, do nada? É claro que não foi bem assim, De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, o homem e a mulher que foram presos, eles estavam num carro, onde a criança foi encontrada, e desde o nascimento do menino, eles vinham aliciando a mãe, a fim de que ela entregasse a criança, sem precisar de um procedimento legal de adoção. O resgate e o possível tráfico de pessoas. A criança foi achada em um veículo junto com o tal casal, que eu já citei, em 8 de maio na capital paulista. Isso só depois do caso ter viralizado e da avó e alguns tios fazerem, então, um boletim de ocorrência no dia 4. Após ser localizado em São Paulo, o menino foi encaminhado ao Conselho Tutelar. Até o momento, o garotinho ainda não tinha chego a Santa Catarina. A expectativa é de que ele seja entregue à família, informou o comandante-geral da PM do estado. Já o casal que estava com o Nicolas era a Roberta Porfírio, de 41 anos, e o Marcelo Valverde, de 52. Os dois
foram presos em flagrante por tráfico de crianças e passaram aí por audiência de custódia durante a semana. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, houve o crime de adoção ilegal e há indícios de tráfico de pessoas porque, em 30 de abril, quando a criança havia desaparecido em Florianópolis, foi verificado pela investigação que um Hyundai Creta branco com placas adulteradas saiu do estado de Santa Catarina para São Paulo. A proprietária do veículo foi identificada e passou a ser então monitorada. Repare no segundo carro branco que para no semáforo. Em segundos, o veículo é cercado por viaturas da Polícia Militar. De armas na mão, os agentes se aproximam e exigem que os ocupantes desçam. Quando foi parada, a Roberta Porfírio apresentou um documento e disse que era a certidão de nascimento da criança. Ela também falou que a mãe teria dado o menino, né? E os dois estariam indo então para um fórum ali para regularizar a situação. Acredita quem quer, né? Roberta Porfírio e Marcelo Valverde disseram que estavam indo ao fórum de Tatuapé para regularizar a situação da criança. Após ouvir Roberta e Marcelo, o promotor de justiça orientou os policiais a encaminharem os dois para a delegacia. Tanto a Roberta como o Marcelo eles foram indiciados. Roberta Porfírio de Souza Santos e Marcelo Valverde Valese tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva. Foram presos em flagrantes porque estavam com a criança. Passaram pela audiência de custódia e agora preventiva. Fora isso, o artigo 242 do Código Penal descreve como crime o ato de registrar o filho de outra pessoa como próprio. A pena prevista é de 2 a 6 anos de reclusão. Parece também que a mulher fazia parte de grupos de adoção, o que acaba tornando a história mais suspeita ainda, né? O celular dela, que aparece na imagem, foi apreendido. Policiais revelaram que Roberta participava de vários grupos de adoção em um aplicativo de mensagens. Até o momento, a Justiça de São Paulo está mantendo os dois reclusos através de uma prisão preventiva, né? Pelo menos até o momento que estou gravando esse vídeo, não sei se... Pode ser que até esse vídeo ser publicado eles tenham saído, né? A gente sabe como é que é a justiça aqui. E a gente tem que aguardar um pouco então para ver o que vai acontecer a partir de agora, né? Já com relação ao pequeno Nicolas, a gente torcer para que ele seja entregue à família e que agora sim ele fique com pessoas que realmente queiram cuidar dele de verdade, né? Depois de todo esse acontecimento aí com o menino, né? Imagina. Fica imaginando a criança também, cara, porque eu tenho um filho que ele vai fazer 2 anos, inclusive, esse mês. Né? E, cara, ele já tem um apego muito grande com a gente, sabe? Ele já entende muito, ele já se comunica muito. E, cara, eu fico imaginando uma criança dessa idade, ele já tem, querendo ou não, um vínculo ali com a mãe, né, com familiares, e aí, de repente, ele é entregue para um casal estranho, e aí levam ele, sabe? Imagina a cabeça da criança, é um trauma para a criança, sabe? É um assunto muito delicado da gente falar, né? Bom, enfim, comenta aqui o que você acha desse caso aí, bizarro, né? E o que você acha que vai acontecer aí com esse casal, então, que tava com o menininho. Se você viu o vídeo até aqui, eu peço que se inscreva no canal, a gente tem vídeo todos os dias, a gente se vê no próximo. Tchau!